Existe uma frase muito famosa de um filme que o Adam Sandler fez, que fala que a obsessão sempre vence o talento, sempre ganha do talento. Só que eu não quero usar a palavra obsessão, porque a palavra obsessão significa você ter compulsão por algo. Enfim, obsessão é uma palavra bem mais forte, mais pesada, que tem um significado um pouco mais profundo, então eu não vou usar a palavra obsessão, e sim esforço. O esforço sempre vence o talento. E o que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas pensam que quando uma pessoa ela tá lá no topo de alguma coisa voltada da área dela, por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Albert Einstein, ele foi um grande cientista na área de física, por exemplo, né? Física, enfim. Ele é como se fosse um grande exemplo para todas as pessoas que estão envolvidos nessa área de física. Ele é um grande exemplo. Também existem grandes exemplos de pessoas que se destacaram muito em várias áreas, seja em produção de livros, né? Escritores, atores, dançarinos, jogadores de vôlei, basquete, balé. Então existem várias pessoas que se destacam muito em uma área. E muitas pessoas pensam que essas pessoas são naturalmente talentosas. Só que eu vim aqui dizer que elas possam sim ter um dom, um talento natural, só que elas se esforçaram para estar onde elas estão. Não adianta uma pessoa ter um talento natural para algo e ela não se esforçar, porque não vai passar de um talento, porque ela não vai estar aprimorando. E tem pessoas que possam não ter um dom natural para aquilo, mas quando elas se esforçam, elas conseguem atingir um nível muito maior de quem tem um simples talento. Eu vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que eu nunca gostei muito de falar em público, nunca. Só que, depois que eu criei meu canal no YouTube, eu comecei a me apresentar mais em trabalhos de escola, igreja e tudo. Foi algo que eu fui desenvolvendo. Não é que hoje eu sou uma expert em falar em público, só que não é algo que me atrapalha tanto igual antes. E o que eu quero dizer, tem pessoas que naturalmente têm o dom de falar em público, só que elas podem ter esse talento, só que se elas não aprimorarem, elas não vão chegar a lugar nenhum. Agora, pessoas que se esforçam pra atingir aquele objetivo que elas querem, elas conseguem. Porque o esforço sempre vence o talento. Porque eu vou dar um exemplo muito prático pra vocês. Existe um dorama, esse aqui, ele se chama Médicos em Colapso. O menino, ele é naturalmente inteligente, ele tem uma boa capacidade de memorização, ou seja, ele vai muito bem na escola. Vamos supor que é o talento, ele tem um talento natural. Só que a menina, ela possa ser que não tem um talento natural, só que ela é muito esforçada, muito mesmo. Ela sempre tá estudando, sempre. E o que acontece? Ela se destacou mais do que ele. Ou seja, o esforço que a gente coloca em algo vai valer a pena, vai ter um retorno pra gente. Agora, se você simplesmente tem um talento e não busca aprimorar e melhorar naquilo, não vai passar de um talento. Uma coisa que é um grande exemplo pra mim também, o meu primo. Eu tenho um primo que ele mora lá nos Estados Unidos, e o que acontece? Ele sempre falou pra minha mãe, a tia dele, né, que ele não gostava de inglês, que ele detestava inglês, que ele não queria aprender, que se algum dia ele precisasse ir para os Estados Unidos, ele não iria porque ele detesta inglês. Só que hoje ele mora lá. Ele mora, não é como se ele tivesse visitado, ele mora, ele fala inglês, tudo. Então você vê quando a gente coloca o esforço realmente em algo, a gente se destaca. E às vezes pode ser até algo que a gente tem uma certa dúvida ou não tem tanta confiança naquilo, mas eu garanto pra vocês que se vocês se esforçarem, você vai conseguir, você vai ter um retorno daquilo. Eu sempre tento colocar os meus esforços em coisas que eu tenho dificuldade, por exemplo. Eu sempre tive muita dificuldade em matemática, só que por incrível que pareça, nos últimos anos da escola, eu venho aprendendo. Eu sofri muito com matemática do 6º ano em diante, até o 9º mais ou menos. Só que quando chegou o 1º ano, agora eu tô no 2º, eu tô me esforçando muito e eu percebi que não era tão difícil quanto parecia. E que tem pessoas que têm realmente um talento natural para aquilo. Só que eu vou dar um detalhe para vocês. Teve uma aula de física que o professor, ele passou uma atividade pra gente e ele falou que quem conseguisse terminar primeiro e mostrar pra ele que tivesse tudo correto, ele ia fazer um pix de R$7. E um dos meninos mais inteligentes da sala fez, eu também fiz. Ele mostrou pro professor, mas uma questão estava errada. Já eu consegui acertar todas e ele me pagou o pix de R$7. E o que eu quero dizer com isso? Que quando você realmente tem um esforço verdadeiro em algo, você vai ser recompensado mais cedo ou mais tarde.
Porque você tá colocando tanta força, tanto esforço naquilo, que naturalmente você vai ter um retorno. Essa é a lei da vida, vamos dizer assim. Eu não lembro qual que é a sequência, mas dizem que a prática, quer dizer, eu não lembro, mas dizem que a repetição leva a um hábito e um hábito leva a algo melhor. Enfim, são pequenos degraus que você vai subindo, que quando você faz a repetição todo dia, isso se torna um hábito. E quando se torna um hábito, você vai se aperfeiçoando cada vez mais. Então, realmente, o esforço, ele sempre vence do talento, e sempre venceu. As pessoas podem ter, sim, um talento nato, um talento que elas têm desde criança, só que se você se esforçar tanto, igual essa pessoa, você vai conseguir se sobressair. E eu não falo isso em termos de competição, que você tem que sempre competir com as pessoas, porque isso é errado. Você tem que sempre se competir consigo mesmo, porque se hoje você é uma pessoa melhor do que você foi ontem, então já tá valendo e muito, porque a gente tem que se competir com nós mesmos, porque as pessoas são diferentes, realidades são diferentes, pensamentos, hábitos, então não cabe a gente se comparar com as outras pessoas e comparar os resultados que a gente tem em relação a outra pessoa. Então, se vocês se esforçarem para algo, eu tenho certeza que vocês vão conseguir realizar isso. Nunca desistam disso, ok? Um beijão pra vocês e tchau, tchau.